Enquanto Chile e Argentina reiteraram que não autorizam a reeleição de Nicolás Maduro, o regime venezuelano continua prendendo opositores. Hoje, uma das vítimas da repressão da ditadura transmitiu sua própria detenção pelas redes sociais. Maria Eura, coordenadora estadual da campanha de Marina Corina, transmitiu ao vivo em uma rede social o momento em que as forças de segurança invadiram sua casa e a prenderam. Em uma publicação no X, Maria Corina Machado afirmou que não há informações sobre o paradeiro de Maria Eura e pediu que todos, dentro e fora da Venezuela, exijam sua libertação imediata. Nesta quarta-feira, representantes dos partidos que participaram das eleições foram convocados ao Tribunal Supremo de Justiça da Venezuela, após Nicolás Maduro apresentar um recurso solicitando que a corte venezuelana faça uma perícia dos resultados eleitorais. No entanto, o opositor Edmundo González não atendeu à convocação. Em um comunicado publicado nas redes sociais, González questionou a imparcialidade do procedimento judicial e afirmou que comparecer seria colocar-se em uma situação de completa vulnerabilidade e indefeso, devido à violação do devido processo. Como o Conselho Nacional Eleitoral, CNE, ainda não tornou públicos os resultados, os partidos expressaram à sala eleitoral que não entendem por que a controvérsia está sendo discutida, uma vez que a única instituição autorizada para conduzir processos adicionais é o próprio CNE. Ainda nesta quarta-feira, o presidente do Chile, Gabriel Boric, acusou o governo de Maduro de fraude no pleito e afirmou que não reconhecerá sua reeleição. Ele declarou que o regime de Maduro tentou cometer uma fraude e que, se não fosse assim, teriam apresentado as atas eleitorais, que estão desaparecendo. A Argentina também reconheceu oficialmente o opositor Edmundo González como presidente eleito. Em entrevista à emissora Globo News, o assessor especial da presidência, Celso Amorim, lamentou que as atas não tenham aparecido, mas disse que também não confia nas atas da oposição. Ele expressou ainda que teme que possa haver um conflito grave ou até uma guerra civil no país vizinho. Independente do que Celso Amorim e o governo brasileiro façam, é notável a tentativa de criar falsas equivalências. É difícil colocar a oposição e o governo no mesmo nível, especialmente quando vemos situações como a de uma pessoa filmando sua própria prisão ou o presidente do Chile declarando que tais ações são inaceitáveis em qualquer país que respeite as leis. As falsas equivalências parecem surgir da tentativa de equilibrar duas entidades com pesos completamente diferentes. Vamos aguardar os próximos movimentos internacionais para ver o que se desenha. O Departamento de Estado dos Estados Unidos tem conversado com as Nações Unidas e o secretário-geral da ONU, e as diversas posturas dos diferentes países latino-americanos estão começando a delinear algum tipo de cenário em relação à crise na Venezuela. Em relação ao que o Celso Amorim disse, ele mencionou que não pode confiar nas atas apontadas pela oposição. Isso contradiz algo que ele havia dito antes das eleições, sobre a verificação do Centro Carter, dos Estados Unidos, que foi fundado por Jimmy Carter. Esse centro havia apontado essas eleições como fraudulentas. Amorim não comenta mais sobre essa verificação. A oposição reuniu 24.000 atas, que foram consideradas autênticas pelo Washington Post e pela Associated Press. Esses dois grupos independentes da imprensa verificaram até mesmo os códigos de barra das atas. 96% de todas as atas reunidas pela oposição foram confirmadas. Essas atas são registros em papel assinados pelos partidos e fiscais, após uma votação eletrônica, o que torna muito difícil para o governo de Maduro falsificar todas essas assinaturas. Sobre como essa situação deveria ser resolvida, teoricamente, deveria ser pelas organizações internacionais. Mas o que aconteceu na OEA, Organização dos Estados Americanos, onde o Brasil poderia ter tido um papel mais importante, é que o Brasil se absteve, e não foi atingido o quórum necessário de 18 votos para uma fiscalização internacional dessas eleições. Isso demonstra a falta de ação do Brasil em sua diplomacia. Historicamente, a diplomacia brasileira tem 3 princípios para reconhecer um governo: a existência de um governo real e obedecido pelo povo, a estabilidade desse governo e a capacidade desse governo de cumprir suas obrigações internacionais. No caso de Maduro, esses princípios são altamente questionáveis. O governo de Maduro é mantido pela força, a estabilidade é frágil devido aos protestos nas ruas, e a capacidade de cumprir obrigações internacionais é duvidosa. O sistema internacional tem se mostrado incapaz de responder a essa crise,
tanto na OEA quanto no Conselho de Segurança da ONU, já que a Venezuela é aliada da China e da Rússia. Finalmente, a diplomacia brasileira parece não ter uma estratégia clara de negociação em relação à Venezuela. O governo brasileiro talvez não reconheça Maduro como um presidente legitimamente eleito, mas o reconhece tacitamente como o presidente de fato.